Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo da Comunidade Oceânica Batista Internacional. Nós estamos estudando o livro de 2 Coríntios e hoje vamos introduzir o capítulo 4. Nós vamos estudar do versículo 1 ao versículo 7. E antes de começar, eu gostaria de orar pela sua vida. Deus, eu te peço que nesse momento o Senhor abençoe cada pessoa que vai estar estudando, meditando na tua palavra com esse estudo, que ele seja para o nosso crescimento espiritual, que o Senhor nos abençoe, revele a sua vontade para nós e cuide, Deus, de cada uma pessoa que vai estar estudando agora a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Bom, para a gente recapitular, 2 Coríntios foi escrita por Paulo. Ela foi escrita por volta de 55 a 57 depois de Cristo. É uma carta de encorajamento, de fortalecimento aos cristãos daquela igreja e também um alerta a falsos mestres, falsas doutrinas. Paulo tinha muito essa preocupação, afinal de contas ele foi fundador dessa igreja, então ele tinha muita preocupação em exortar com amor os cristãos de Corinto. Eu vou estar lendo então o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Bem, então já nesse primeiro versículo, Paulo fala: Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa e é por isso que nunca ficamos desanimados. Então, se tem um primeiro ponto que a gente pode destacar aí é que os dons são concedidos por misericórdia divina e não por mérito humano, e Paulo tinha plena consciência disso. Lá em 1 Timóteo 1, versículo 12 e 13, ele diz: agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de ter o perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso eu não sabia o que estava fazendo. Então aí a gente vê um antes e um depois de Paulo. Antes ele era perseguidor de igrejas e depois ele vira o implantador de igrejas. Antes ele blasfemava contra Deus e depois ele agradecia a misericórdia de Deus. Antes ele impôs muito sofrimento aos discípulos e depois dessa transformação ele sofre mais do que todos os discípulos, Então, Paulo tinha plena consciência disso. E já no finalzinho do versículo ali de 2 Coríntios, a parte B do versículo 1, ele fala: e é por isso que não ficamos desanimados. Então, a gente aprende com Paulo a ter forças em Deus para enfrentar o sofrimento, E mais alguns pontos que a gente pode destacar é que o verdadeiro cristão, ele vive na luz, Paulo tinha plena consciência de que o chamado divino é sempre acompanhado por uma capacitação divina. Ele tinha pleno conhecimento que ele, por ele mesmo, não fazia nada, ele não podia fazer nada, que foi por causa dessa capacitação divina que o ministério dele foi implantado. Era Deus que capacitava ele o tempo inteiro, E ele sabia que o evangelho era a melhor notícia que o mundo recebeu,
mas que também enfrenta muita resistência e oposição. Ele tinha essa plena noção, né? Resistência e oposição por conta do pecado. Ele sabia que pregar a palavra era sinônimo de confrontar o homem com o pecado dele, né? E quando a gente é confrontado, a gente sabe que é muito bom a gente receber a salvação em Cristo Jesus, mas dói quando a gente é confrontado pelo nosso pecado, quando a gente entende a nossa condição de pecador, de um homem miserável que precisa da misericórdia de Deus. Então, Paulo tinha, né, essa noção. E o segundo ponto que a gente aprende com ele é que nós devemos ser íntegros na pregação do evangelho. E no versículo 2 ele diz: nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé e nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a vontade, com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus. Então Paulo ele mostra, né, ele fala para os cristãos ali de Corinto e também para nós nos dias de hoje, que o verdadeiro cristão ele deve viver na luz, né? Era um tempo onde os falsos mestres invadiam muito a igreja de Corinto, fazendo oposição, né, ao evangelho que Paulo pregava, o evangelho de Jesus Cristo, e eles buscavam a promoção pessoal, o dinheiro do povo. É uma realidade que a gente vê hoje em algumas igrejas também, não é uma coisa muito distante do que a gente vive, né? É interessante como a palavra de Deus é atual. Então Paulo estava muito preocupado, né, em mostrar para os cristãos de Corinto que o verdadeiro cristão ele vive na luz, ele não vive querendo promoção pessoal, ele não vive querendo invadir a igreja com oposição, com pensamento contrário. E Paulo queria deixar isso muito claro para os cristãos de Corinto, né? E também que os verdadeiros cristãos não usam truques nas palavras, né? Ele não usa truque ali para pregar a palavra de Deus. Tem uma palavra em grego que é panorgia, aliás, que quer dizer astúcia. Ela é uma palavra, o Novo Testamento foi escrito em grego, né? E ela é uma palavra usada no Novo Testamento. Toda vez que ela é usada, eu acho que ela é usada 5 vezes no Novo Testamento, toda vez que ela é usada é com uma conotação negativa, né? Então, era comparado com a serpente do Éden, a serpente que enganou Eva, né? A serpente que agiu com astúcia. É a mesma palavra que usada, né? Com a mesma conotação para os falsos mestres que estavam invadindo a igreja de Corinto, né? Eles destilavam ódio, eles promoviam morte para onde eles passavam, e eles usavam astúcias, táticas, não é? Apelo emocional para enganar o povo com uma mensagem falsa. Então Paulo estava muito preocupado com que os cristãos entendessem isso e percebessem que aqueles falsos mestres eles estavam querendo, né, agir muito pelo emocional do povo. E é algo também que a gente vê muito hoje, né? Um apelo muito emocional de alguns líderes religiosos, e quanto isso leva muita massa de pessoas, não é? Paulo estava muito preocupado com isso, e nós hoje, nós temos a palavra de Deus que nos mostra, nos direciona e exemplifica pra gente comportamentos que são realmente cristãos, que são realmente vindos de Deus, e comportamentos que não são. Então hoje, para nós não sermos enganados, a gente tem a palavra de Deus que a gente precisa ler, estudar, meditar, para que a gente não seja enganado por essas falsas, né, mestres que usam truques, que usam apelo emocional. Nós sabemos que tem a fé, não é aceitar Jesus não é pura e simplesmente um ato racional, mas nós devemos entender também pela palavra de Deus como um bom líder, como um líder que não é falso se comporta. E Paulo estava querendo muito mostrar para aquele povo como era o comportamento daqueles líderes que usavam, né, de artimanhas, de truques, de táticas, de apelo emocional para enredar as pessoas, né, para fazer com que elas acreditassem no que eles estavam falando, e como aquilo não vinha de Deus. Então hoje nós temos a Bíblia para nos mostrar esses tipos de comportamento. Então se você tem dúvida sobre o comportamento de qualquer pessoa, procure em Deus, ore, leia a Bíblia para entender se aquele comportamento realmente vem de Deus ou se é um falso mestre que está realmente tentando enganar muitas pessoas. Um outro ponto, né, que a gente pode aprender com Paulo
durante aí o capítulo 4 de 2 Coríntios, é que o verdadeiro cristão, ele não adultera a palavra de Deus para ganhar ouvintes. E era algo também muito comum dos falsos mestres em Corinto, né? Uma outra palavra em grego, quer dizer dolo, tem o significado de adulterando, né? De adulteração. Ela é encontrada somente no Novo Testamento e ela dá a ideia, né? Paulo dá a ideia de que ele enxerga uma corrupção da palavra de Deus, né? Era algo muito sério, né? Uma mistura de ideias estranhas na igreja. E Paulo afirma que um bom cristão, né, ele deve ter uma conduta transparente, verdadeira, que causa boa impressão. Então, mais uma vez, a preocupação de Paulo de mostrar para os cristãos de Corinto que o verdadeiro cristão, ele é transparente, ele demonstra para as pessoas uma boa conduta, não é? E não corrupção, não ideias estranhas. É muito forte, né, quando ele fala que o verdadeiro cristão não adultera a palavra de Deus para ganhar ouvintes. A gente tem que ter noção de que a palavra de Deus, ela precisa ser pregada de forma clara. A gente sabe que quando nós estamos confrontados com o nosso homem pecador, é doloroso, é difícil. A gente sabe que a salvação em Cristo Jesus é maravilhosa, mas quando a gente entende a nossa condição, quando a gente confronta o nosso pecado, é um processo doloroso de entendermos quem nós somos, miseráveis, pecadores, que precisa da compaixão e do amor de Deus. Mas nós nunca podemos adulterar essa palavra para que as pessoas seja confortável para outras pessoas, porque nós sabemos que nós precisamos entender a nossa condição para sermos salvos, para aceitar o sacrifício de Jesus, para entender o que ele fez por cada um de nós. Então, nunca adultere a palavra de Deus para ganhar pessoas para Cristo. Nós precisamos entender quem nós somos e precisamos que as pessoas entendam quem elas são também, para reconhecer quem Cristo é e o que ele fez, né? A salvação que é produzida por ele. Já indo para o versículo 3 e 4, a gente já pode destacar um outro ponto, né? Uma advertência de Paulo sobre uma terrível oposição. E esses dois versículos, né, o versículo 3 e 4 diz: porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. O interessante da gente entender aqui é que Satanás, ele cega a mente das pessoas, não é? Do ser humano decaído. O ser humano decaído, ele tem mais dificuldade de entender, sabe, ter essa percepção das mentiras, né, de Satanás. E o problema não estava no evangelho. O evangelho era único e exclusivamente claro. O problema não estava nos pregadores desse evangelho. Não era Paulo que era um pregador ineficaz, não eram os discípulos que eram pregadores ineficazes, mas o problema era a mente entenebrecida dos ouvintes, né? Eles estavam cegos para Cristo e Deus permanecia oculto para eles, justamente pelo fato de eles estarem cegos para Cristo, né? Então, o ser humano decaído, ele tem mais dificuldade de acreditar na verdade de Cristo, não é? E a gente pode destacar aqui também um ponto, você deve estar se perguntando agora, o evangelho salva ou condena, então? Então, a gente precisa aqui esclarecer 2 pontos. O evangelho salva todo aquele que crê. Lá em Romanos 1, 16, 17 diz: eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Frisar bem essa parte, para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não judeus. Pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as escrituras sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito
por Deus. Então, o evangelho é a forma que, como está escrito no versículo 17, mostra a forma que Deus nos aceita, né? E como ele nos atrai para ele, e por meio da fé, né? Por acreditar nele, é que nós somos aceitos. E o evangelho condena todo aquele que rejeita o evangelho. Lá em 2 Coríntios, a gente vai voltar agora para o capítulo 2, que a gente já estudou, os versículos 15 e 16 diz: porque somos como cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos é como um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? É interessante a gente notar aqui que Satanás, ele trabalha, né? Ele interfere na mente dos ouvintes, né? Lá em 2 Coríntios, né? Que é o capítulo que a gente está lendo, 4, versículo 4, na versão Almeida e Corrigida e Fiel, ele diz que nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E aí você pode grifar na sua Bíblia essa palavra Deus deste século. Tem uma outra palavra em grego que é aion, eu acho que é assim que se fala, eu não falo grego. Ela quer dizer século, era. Então, o que Paulo quer dizer com isso? É bem interessante. É que toda a massa de pensamento, toda a opinião, toda a especulação, impulso, objetivo, aspiração, qualquer corrente, né? Qualquer coisa, né? É dessa época, né? Do mundo. Então, Paulo, você pode entender que Paulo, ele fala para os cristãos daquela época, mas ele fala também para nós hoje, porque quando essa palavra século, né, que é toda a massa de pensamento, hoje nós temos muitas ideologias, muitos pensamentos, muitas coisas, não é? E então a palavra de Deus era para o cristão daquela época e é para nossa também, né? Essa coisa de século, de era, né? É interessante pensar, né, em todas essas massas de opinião, de pensamento, né? E em Corinto, muitos recusavam ouvir o evangelho por conta, né, não por conta dos apóstolos, como eu disse, não por conta do evangelho não ser claro, mas é porque eles rejeitavam o que a mensagem tinha a dizer, não é? A mente deles estava completamente cega, o evangelho para eles tinha um cheiro de morte, como a gente viu lá em 2 Coríntios 2,15. Então, a mente das pessoas estavam realmente entenebrecidas, né? Satanás estava cegando aquelas pessoas. E é interessante a gente saber também que Satanás, ele não age na emoção, e sim no entendimento das pessoas. Ele não cega os olhos, né? Mas a capacidade, a mente da pessoa. Ele torna, né? Ele faz com que o incrédulo não consiga compreender de fato o evangelho. Isso é muito forte, né? Ele ataca a mente das pessoas, ele age com cegueira espiritual, né? Ele é o príncipe das trevas, Efésios 2:2 diz, né, isso, que ele é o príncipe das trevas. Então ele quer manter a mente das pessoas escura, entenebrecida, sombria, para que elas não consigam entender o evangelho. E mantém, né, o perdido incapaz de compreender essa mensagem. E com isso, ele acaba mantendo essa pessoa nas trevas. Olha que interessante, né, a gente parar para pensar nisso. Satanás, ele trabalha na mente da pessoa para fazer com que ela fique cega mesmo espiritualmente, para fazer com que haja trevas na mente dela e que ela não consiga compreender realmente a mensagem do evangelho. Um outro ponto que a gente deve entender que o cristão, ele se mantém longe da presunção. Paulo também se preocupa em esclarecer isso para a igreja de Corinto, para os cristãos em Corinto, né? E no versículo 5 ele diz: pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus.
Então, Paulo queria deixar claro para aqueles cristãos que o foco não era ele, mas sim Cristo. Ele não confiava em si mesmo, né? Paulo não confiava em si mesmo, no homem pecador que ele era. Ele confiava apenas em Cristo, né? O pregador, ele não busca o holofote, ele não busca o lugar mais alto, mas ele exalta a Deus. Afinal de contas, tudo tem que levar a Deus, não é? A mensagem, os louvores, a pregação, tudo é para Deus, tudo vem de Deus, tudo é pela misericórdia dele, pelo plano salvífico dele. Então Paulo tinha total ciência de que nada disso vinha dele, que ele não precisava ser o centro, ser o holofote de nada, estar em evidência na igreja, porque ele tinha certeza de que o verdadeiro, né, pregador, ele busca realmente exaltar a palavra de Deus, o Criador, né? E ele é servo, ele não é dono da igreja, ele serve porque ele ama Jesus Cristo. Então Paulo queria enfatizar, olha, eu sou o servo, eu não sou o dono da igreja, eu não sou a pessoa mais importante, eu sou um servo aqui, e eu sirvo vocês e todas as outras igrejas porque eu amo Jesus Cristo, né? Eu amo o serviço de Jesus Cristo. Paulo queria deixar isso muito claro para aqueles cristãos, que ele fazia isso pelo amor a Jesus Cristo e que ele não era a pessoa mais importante, não. A pessoa mais importante era Jesus Cristo, era o centro ali da pregação dele. Outro ponto que a gente deve, né, o quinto ponto que a gente deve aprender o sexto ponto que a gente deve aprender com Paulo é que o Evangelho nos revela um poderoso milagre. O versículo 6 diz: o Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso é para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Trazer luz e revelação sempre foi o desejo de Deus, sempre. A gente pode reparar isso desde o início, desde a criação. A gente vê lá em Gênesis capítulo 1, versículos 2 e 3, né, que diz: no começo Deus criou os céus e a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão, olha aí, a palavra escuridão, cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir, não é? E também a gente vê não só aí, né, na criação do mundo, né, Deus querendo trazer luz, revelação por cima das trevas, mas a gente vê também lá em Colossenses 1:3, que diz: ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Deus quer romper essas cadeias de escuridão que entenebrece a mente do ser humano, né? Ele sempre quis trazer luz e revelação, né? Sempre foi o desejo dele desde o início, tanto na obra da sua criação quanto na obra da sua salvação. Ele sempre quis que o homem tivesse revelação, luz, claridade, transparência, de entender tudo isso, né? A luz divina raia nas nossas vidas e arranca as trevas, né? Ela abre os nossos olhos, os nossos entendimentos. Satanás cegamente, como nem diz em 2 Coríntios 4:4, mas Jesus ilumina os nossos corações, que nem diz em 2 Coríntios 4:6, né? Então Jesus vem para romper essas trevas de Satanás. Aí foi a mesma coisa, se a gente parar para pensar, lá em Atos 9, que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco, né? Diz que uma luz raiou sobre ele, ele caiu, né, prostrado, e essa luz mudou completamente a sua vida. Afinal de contas, foi através desse raiar, né, dessa luz da glória de Jesus Cristo raiando ali, se revelando para Paulo, que fez as escamas dos olhos dele cair, que tirou todo, né, entenebrecimento, toda a escuridão, todas as trevas da mente de Paulo, fez ele perceber a condição dele de homem pecador e entender, né, a luz trouxe esclarecimento, revelação. É como se tudo tivesse feito sentido na vida de Paulo a partir daquele momento, né, daquele encontro com Jesus no caminho de Damasco. E mais uma vez a gente vê aí, né, que uma luz brilhou sobre Paulo. Mais uma vez, Deus trazendo luz às trevas, Deus trazendo revelação, né, transparência, para que Paulo pudesse entender quem ele era. Né? Um outro ponto que a gente deve entender é que o evangelho é um tesouro valioso, né? Paulo fala isso lá no versículo 6, porém nós que temos esse tesouro espiritual somos como
potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Paulo quebra a ideia de personalidade, né, de culto à personalidade. O importante para ele não é o obreiro, né, e sim a obra. O vaso é frágil, é quebradiço, né, mas contém um tesouro muito valioso dentro dele, né? A fraqueza do vaso ressalta a excelência e o poder do Criador, que é Deus. É interessante entender que nós mesmos somos vasos quebradiços, né? Falhos, frágeis, mas a gente tem um tesouro muito valioso dentro de nós, que é o Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho que, né, mostra o homem, traz luz, traz revelação, e era isso que Paulo queria que os cristãos em Corinto entendessem, que apesar deles serem frágeis, né, apesar de todos nós sermos muito frágeis, sermos quebradiços, sermos como um pote, sabe, muito frágil, sem validade assim, nenhuma, Deus, né, o tesouro de Deus está dentro da gente. É muito interessante a gente poder ter esse tesouro valioso. Eu espero que esse tesouro valioso que você tem dentro de você, você esteja compartilhando com outras pessoas, essa luz que você tem, esse entendimento, essa revelação da glória de Deus, você leve para outras pessoas que vivem nas trevas, que vivem presas, né? Vivem cegas espiritualmente por Satanás. É muito bonito como Paulo, com muito amor, com muito carinho, muito cuidado, fala com os cristãos de Corinto o quanto eles precisavam entender que, apesar de serem homens pecadores, que eles tinham o tesouro valioso de Jesus Cristo, que Deus, em toda a sua glória, resolveu compartilhar, fazer, né, com que nós, além de salvos, pudéssemos compartilhar esse tesouro valioso e sermos parte disso. É muito bonito isso. E Paulo, ele era um homem extremamente combativo, né, antes da conversão dele. E depois da conversão dele, ele era um homem que gostava de falar das suas experiências, não para sua glória, mas para a glória de Deus. E era um homem muito preocupado com a verdade da palavra, como ela deveria ser pregada, como ela deveria ser feita com integridade. Então hoje nós temos acesso à Bíblia, nós temos livre acesso a consultar a palavra de Deus, a saber as coisas que são certas e que são erradas. Então se você tem alguma dúvida, se alguma coisa aflige o seu coração, você hoje tem acesso à palavra de Deus. Estude, medite, porque nela contém todas as informações que você precisa saber. Nela contém tudo o que nós, como os cristãos, devemos, né, entender e saber que a palavra de Deus é uma luz que traz claridade, revelação e transparência para as trevas que nós vivíamos antes, né? Nós fomos salvos e hoje nós vivemos no reino do amor de Deus. Então, que você continue estudando, que você continue meditando nessa palavra, como Paulo aqui tanto nos ensina, para que não só distingua, né, as pessoas que têm falado falsamente da palavra de Deus, mas que compartilhem o tesouro valioso que você tem, que é a salvação, que é o Evangelho, para que outras pessoas que vivem com a mente entenebrecida no poder das trevas sejam alcançadas pela luz da revelação de Deus, não para a nossa glória, mas para a glória daquele que nos criou. Eu gostaria de orar por você para encerrar e que você coloque em prática tudo que nós aprendemos aqui hoje. Deus, muito obrigada porque o Senhor fala conosco, obrigada por esse estudo, que a gente possa entender que nós fomos salvos pela Tua maravilhosa luz e que fomos resgatados e temos um tesouro valioso para compartilhar com muitas outras pessoas que precisam. Nós te pedimos agora por nossos amigos, parentes, pessoas que precisam romper essa cegueira espiritual de Satanás, essa escuridão, essa treva que vive, para que venha para o reino glorioso do seu amor e para que a tua verdade seja realmente mostrada para cada uma dessas pessoas. Obrigada, Deus, porque o Senhor, tantos anos atrás, tantos séculos atrás,
usou Paulo para abençoar as nossas vidas. E a palavra que é para o cristão, que foi direcionada aos cristãos de Corinto, também é tão real e tão atual nas nossas vidas. Muito obrigada, Deus. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima.